Olha, existem vários objetos que passaram por várias mudanças tecnológicas ao longo dos anos. Uma delas é a televisão, que já foi de tubo, uma parada extremamente pesada que destruía as costas das pessoas que tentavam carregar. Eu sei muito bem disso. Nesse tutorial eu vou te mostrar como modelar uma televisão no estilo antigo, exatamente como você tá vendo aí, ó, de tubo mesmo, usando o ZBrush. Não esqueça de manter a sua mente aberta, porque a partir do que você vai aprender aqui, você pode criar muitos outros tipos diferentes de objetos. Então, vamos começar. Eu já fiz isso um monte de vezes quando a gente começa as paradas aqui dentro do ZBrush, então você já sabe que para começar a criar um objeto, do lado direito nós temos o painel de Tool, e aí você tem aqui, ó, vários objetinhos que você pode criar. Eu vou clicar aqui em qualquer um deles, pode ser o grandão que aparece aqui, pode ser que o seu nem sempre seja o mesmo, tá? Mas clica nele, você vai ter um monte de elementos. Eu vou clicar aqui nesse Poly Mesh 3D, você clica, segura e arrasta e pressiona a tecla T de Tattoo, que é a mesma coisa que você clicar nesse botão de Edit. E aí sim você tem as opções de conseguir rotacionar o objeto, aproximar, distanciar e mover na tela, tudo que eu já expliquei em outros tutoriais. Feito isso, eu vou criar um objeto a partir desse. O ZBrush tem um monte de maneiras de criar objetos e você já sabe disso porque tenho certeza que você já assistiu os outros tutoriais, não é? Claro, professor querido! Então, que bom. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou na parte de cima e eu vou ativar o gizmo, tá? Pode ser o Move, Scale, Rotate, tanto faz, ele ativa a mesma ferramenta. E aqui, ó, ativando qualquer um deles, eu tenho essa engrenagem. Clicando na engrenagem, tem mais alguns objetos que a gente pode criar. Ué, mas qual é a diferença de criar por aqui ou clicar igual aqui quando a gente apareceu e teve uma tela aqui, ó? Então, a diferença é a estrutura do objeto, são os polígonos que formam a superfície dele, no caso, eu quase falei tudo errado. Os objetos que aparecem por aqui tem uma superfície meio cagada, né? Não é muito da hora. Geralmente os que estão aqui suspensos, né, nessa opção aqui com o gizmo, eles funcionam melhor. Então aqui, ó, eu vou clicar na engrenagem e a gente vai colocar Polycube. Para conseguir entender melhor essa superfície do elemento, do lado direito eu vou ativar essa opção, ó, de Poly F. Então clica ali, a gente vai conseguir enxergar que na verdade esse cubo é formado a partir de um monte de quadradinhos na superfície, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vários. Eu não vou contar todos eles porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Aqui, quando você move, arrasta, né, esses cones, vamos dizer assim, cones, triângulos, chame como você quiser. Eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de divisões na superfície. Então aqui eu vou arrastar todos, ó, para deixar eles com apenas uma divisão. Então nós não temos mais um monte de quadradinhos aqui, a gente tem só um grande quadrado e esses vários 6 quadrados formam esse cubo. Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, se eu ativar o gizmo, ó, quando você clica no gizmo uma vez, ele entra nesses controles que definem a quantidade de polígonos. Se você clicar no gizmo de novo, ele volta com aqueles controladores que a gente tinha aqui na tela. Então aqui, ó, eu vou clicar e arrastar neste cubo vermelho e arrastar um pouquinho para o lado. Quando eu faço isso, ó, eu estou deixando ele não mais um cubo, né? Ele fica tipo uma caixa. Não sei como definir isso aqui, mas você está vendo aqui na tela o que aconteceu. Além disso, se você quiser ainda com gizmo, ó, você pode subir só um pouquinho aqui também no eixo Y, que é esse cubo verde, ó, de leve. Então você tem um cubinho que seria a nossa televisão mesmo. Só um detalhe muito importante é que talvez você esteja pensando: nossa, professor, eu não estou entendendo absolutamente nada do que você está fazendo. Então calma, não vai embora. Você pode clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no ZBrush, porque o ZBrush ele é, eu adoro, maravilhoso, só que ele é meio complicadinho logo de cara. Então vai lá, assiste o tutorial primeiro e depois a gente continua fazendo essa televisãozinha toda estilizada. Se você não quiser assistir o tutorial de como começar, não tem problema. A amizade que a gente tem vai permanecer mesmo assim. Vamos nessa. Aqui eu vou começar a entender, tô falando tudo errado, volta. Eu vou começar a estruturar um pouco mais e colocar detalhes. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou vir e me aproveitar deste quadrado que a gente tem na frente para criar um novo quadrado que vai ficar um pouquinho menor aqui. E esse quadrado eu vou afundar, ó, criando como se fosse o tipo de um buraco, né? Que seria o espaço onde vai ficar, por exemplo, o vidro da televisão, tipo isso. Então aqui, do lado esquerdo, você pode clicar aqui, ó, e definir qual brush a gente vai trabalhar. Nesse caso, eu vou colocar o brush chamado Z-Modeler. Então se você quiser, ó, você clica nos brushes, vai ter 1 bilhão de brushes, e antes que você arranque os cabelos, calma, aperta a tecla Z, e aí vai aparecer lá embaixo, ó, os brushes que começam com a letra Z no nome. E você pode colocar esse aqui, ó, chamado Z-Modeler.
Modeler. Aqui acontece o seguinte, se você clicar em cima, tá vendo, desse quadradão aqui na frente, tá vendo isso? Sim, aparece um monte de linhas, tá vendo? Ó? Dependendo da direção que eu coloco, tem linhas laranjas que aparecem. Se eu clicar e arrastar, ó, ele puxa essa parte. Eu não quero isso, eu quero que ele crie um novo quadrado. Então faz o seguinte, deixa o cursor aqui em cima e segura a tecla espaço. Vai aparecer 1 milhão de opções também, relaxa. A gente vai fazer o seguinte, ó, aqui em cima eu tenho essa primeira área, certo? Desde Add to Curve até Z-Model Modifiers, onde eu posso escolher que tipo de modificação vai ser feita. Vai apagar, por exemplo, se eu colocar Delete, se eu colocar Key Mesh, ele faz isso de puxar, se eu colocar Scale, ele vai diminuir ou aumentar essa área. E o que nós queremos aqui é esse aqui chamado Inset. Então segura o espaço, clica em Set, solta o espaço. E aí clica aqui em cima desse quadrado aqui na frente, segura e arrasta, olha só. Ele cria um novo quadrado a partir dessa área. Pode ser mais ou menos isso. Feito isso, eu vou deixar o cursor de novo em cima aqui, ó, desse quadrado, esse polígono, segura o espaço e coloca Key Mesh, solta espaço. E aí clica em cima aqui, ó, desse polígono, segura e arrasta e joga um pouquinho para dentro. Então aqui, ó, seria a caixa onde a gente vai fazer a nossa televisão. Relaxa que isso aqui é muito mais fácil do que parece, certo? Conforme a gente for chegando até o final do tutorial, você vai entender mais alguns detalhes. O que acontece aqui é que eu não queria, né, que essa televisão ela fosse tão bicuda aqui nos pontos, né, nos cantos. Eu queria que fosse levemente arredondado, né, em vez de uma parada tipo aqui, que tá assim, eu queria que fosse meio assim, sabe, um pouquinho de arredondamento. Então, para isso, vamos vir do lado direito aqui no painel de Tool e você vai entrar em Geometry. Aqui você tem opções para modificar a geometria do objeto, tudo que tem a ver com a superfície dele de forma geral. Então você vai vir aqui na aba de Dynamic Subdiv, não confunda com essa opção chamada Dynamesh, que é outra parada, tá? Dynamic Subdiv, e aqui você vai clicar simplesmente em Dynamic. O que ele faz é suavizar o objeto. E eu sei que talvez você diga, nossa, professor, mas agora ficou horrível. Então, eu sei, mas calma. Aqui no Dynamic, ele simplesmente suaviza. Mas se você quiser, você pode mudar aqui, ó, esse Flat Subdiv, que vai suavizar, mas se você aumentar um pouco os valores, ó, clicando e arrastando, ele suaviza, mas mantém um pouco daquela parte mais bicuda. Então ele mantém o bico, mas suaviza de leve, olha só. Então aqui no caso pode ser entre 3 e 4, acho que o 4 combina mais. E aí você vai perceber que aqui bem nos cantinhos, ó, ele suaviza, mas parece que tem um pouco de divisões aqui, algumas linhas que ele criou. Eu não sei você, mas eu achei uma porcaria. Eu também achei zoado. Então, beleza. Vamos fazer juntos aqui, ó. Muda o Smooth Subdiv. Ao invés de 2, eu vou colocar 3, ó. Quanto menos smooth, ó, mais marcado fica ali. Quanto menos smooth, mais marcado. Quanto mais smooth, ó, mais suave. Então, Flat Subdiv 4 e Smooth Subdiv 3. Meu Deus, quem é que batizou essas paradas aqui? Cada nome maluco. O que eu vou fazer agora é fazer a frente, que seria aquele vidro, né? Que fica aqui, ó. Então, para isso, a gente vai vir do lado direito em Subtool. E Subtool eu posso controlar quantos elementos eu vou ter aqui, como se fossem camadas do Photoshop. Tipo, eu posso colocar o corpo da televisão aqui, numa outra camada eu coloco a antena da televisão, na outra eu coloco os botões, na outra eu coloco os pés de apoio e assim vai. Chega de exemplos, porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo. E aqui, ó, eu vou clicar na opção de Insert. E no Insert eu posso colocar Cube 3D, que seria um cubo. Quando eu coloco esse cubo, ele tá tão grande, o bichinho, tá tão gigantesco, que ele cobriu a nossa televisão. Então a gente pode diminuí-lo vindo aqui no Gizmo. Para acessar o Gizmo, você pode pressionar as teclas W, E ou R, tanto faz, tá? Tanto o W, quanto o E, quanto o R, tanto faz. Então quando eu disser, olha, vamos no Gizmo, você já sabe que diabo é isso, certo? Então vou no Move aqui, ou no Scale and Rotate, tanto faz, e eu vou diminuir, ó. Então clica aqui no cubo verde, diminui até ele caber mais ou menos ali, ó, dentro daquela área da televisão, tá vendo? Vou diminuir aqui agora no eixo Z, clicando nesse aqui, ó. Segura e arrasta até ele ficar mais ou menos dentro da televisão. E por último X, diminui um pouquinho até ele ficar mais ou menos ali dentro. Legal, só que eu queria fazer uma outra parada aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouquinho mais amassado, ó, amassar de leve e vou puxar um pouco para frente. Isso por quê? Porque se eu não amassar assim, pode ser que eu jogue para trás, ó, ele acaba aparecendo na trás da televisão e isso aqui não faz sentido nenhum. Então joga um pouco para frente e amassa de novo aqui, ó. Então vamos nessa. Aqui, o que eu quero fazer? Eu quero criar a sensação de que essa televisão não é totalmente reta, né? Televisores mais antigos, eles tinham uma coisa meio ovalada, né? Meio esferificada, tipo, esse termo ficou horrível, tipo como se ele fosse levemente inchado. Então deixa aqui selecionado esse objeto, vem do lado direito, desce tudo e nós vamos na aba de Deformation para deformá-lo. Claro que é só o nome, né? A gente não precisa deformar
deformar realmente, é só fazer algumas distorções. Aqui nós temos esta opção maravilhosa chamada Inflate e Inflate Balloon. Esse Inflate Balloon acho que combina mais. Se você clicar e arrastar, tá vendo? Ele incha o objeto um pouco. Aqui eu posso colocar o valor, se você quiser, até para ficar mais fácil, né? Ó, clica em cima do nome Inflate Balloon, vai aparecer um númerozinho na esquerda e você digita, sei lá, 20, por exemplo, ó. Olha só, ele inchou e não apareceu na parte de trás. Se a gente tivesse deixado ele largo, ó, ele apareceria tanto na frente e atrás e não seria da hora. Então enchei ali, ó. Acho que ficou da hora, só que a gente não percebe isso aqui muito suave, né? Tá vendo? Tá aparecendo vários quadradinhos na superfície. Professor, eu tô vendo, e agora? Então agora a gente tem que resolver essa parada aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir do lado direito aqui, lá na aba que a gente viu antes de Geometry, e vem aqui, ó, em Dynamic Subdiv e clique em Dynamic. Olha só, ele dá aquela leve suavizada e se você quiser, você pode vir na opção aqui, ó, de Smooth Subdiv e aumentar só mais um número. Em vez de 2, fica 3. Então essa aqui é a telinha que nós temos da nossa televisão. Lembrando que é legal sempre você deixar aqui, ó, um tamanho que nem passe para fora, nem fique muito só aparecendo ali dentro, esses cantos, tá? Então usa o gizmo lá em cima e deixa num tamanhozinho bonitinho, ó. Então acho que aqui tá legal. Se você quiser puxar até um pouco mais para fora, ó, ainda pode. Então aí temos o nosso televisor maravilhoso. Calma, que ainda faltam mais alguns detalhes, hein? Aqui eu vou colocar um outro objeto na parte superior que vai ser um tipo de disco, né? Não assim, seria mais ou menos isso. Esse desenho é uma porcaria. Mas aqui na ponta vão ter as antenas. Então vamos começar por partes, porque não adianta a gente ficar acelerado com ansiedade. Ressegura. Respira, segura a ansiedade, vem comigo. Ó. Então aqui eu vou criar essa parte de cima. Para isso, vem do lado direito no painel de Subtool. Eu vou vir aqui e clicar em Insert. Insert dessa vez eu vou colocar esse Sphere 3D, que você já sabe que está gigantesco. Então com o gizmo eu vou clicar aqui e arrastar neste quadrado amarelo, que diferentemente de clicar nesses outros, ó, que aumenta ou diminui em algum eixo específico, eu quero diminuir em todos os eixos. Ah, professor, então se eu clicar exatamente aqui, ele aumenta e diminui em todos? Exatamente isso. Ó. Então clica, segura e arrasta, diminui até um tamanho considerável e puxa aqui para cima, ó, com essa seta verde. Posso diminuir mais um pouquinho talvez, e se você quiser a gente puxa um pouquinho mais para cima. Então é como se fosse um apoio, né? É claro que nós sabemos que eu não fiz esse objeto certinho, ali como se fosse um disco. Porque não precisa, tá? O importante é como fica a visualização e não se isso aqui realmente é um pedaço solto. Então aqui a gente sabe que tem uma bola aí dentro, mas não conta pra ninguém. O importante é a sensação que isso causa. Lembrando, na verdade não lembrando nada, dizendo uma coisa, porque se eu fosse lembrando foi uma coisa que eu já tinha dito antes, mas eu não disse isso antes. Mas uma coisa muito legal é que eu já fiz um monte de outros tutoriais sobre o ZBrush. Não me diga. Então eu digo, e tem um muito legal se você clicar do lado direito aí em cima no card, que é como modelar uma câmera fotográfica. Lá é muito legal porque a gente trabalha não só com a criação de pequenos elementos específicos, mas a gente também consegue manipular esses objetos e colocar em várias posições diferentes. Então é muito legal porque a gente não só cria objetos separados, mas também manipula eles. E aí os seus conhecimentos vão cada vez mais longe. Mas claro, se você quiser assistir, beleza. Se você não quiser também, fica aí a minha indicação do mesmo jeito. Aqui a gente vai criar as antenas. No 3D, quando a gente fala, né, dos objetos, não sei se você percebeu, mas a gente trabalha sempre com objetos mais simples. Então a gente sabe que a televisão, por exemplo, ela é um cubo, certo? Um objetinho mais ou menos assim, levemente torto, mas você entendeu qual é a ideia. A gente também tem esferas, né, que são círculos, que a gente pode trabalhar. E tem muitos outros elementos. Um deles também são cilindros, certo? Que seria um objetinho tipo esse, mas esses desenhos estão horríveis. Então eu vou criar esses cilindros. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou manter selecionado, peraí, isso era para ser uma seta, vou manter selecionado aqui essa esfera. Se você quiser mudar o objeto que você seleciona, é só clicar sobre ele. O elemento mais claro é o que está selecionado. Então deixa selecionado a esfera, que é essa aqui, e vamos mudar de brush. Clica aqui do lado direito, ou melhor, do lado direito não, desculpa, do lado esquerdo, e pressiona a tecla I. Quando você pressiona I, tem vários brushes que começam com I. Os brushes I, na maioria das vezes, são brushes de inserção, ou seja, elementos prontos que vão ser inseridos. Nesse caso, ó, a gente pode colocar essa opção de IMM, cadê o bendito IMM Primitives? Aqui, ó. IMM Primitives e tem Primitives H, não é o H, tá? É esse aqui, ó. IMM Primitives, clicou aqui, na parte superior vai aparecer um monte de objetos que você pode inserir, desde um cubo até uma cápsula. O que a gente vai vir aqui, ó, é nesse cilindro. Ou se você quiser um cilindro mais simples, né, na sua estrutura, pode ser esse aqui, ó. Cylinder No Edge. Então clica nele e aí você vai clicar e arrastar sobre a superfície do objeto, ó.
e automaticamente ele cria. Então ele dá para criar vários cilindros. Essa parada é muito louca, ó. Ele vai entendendo a estrutura do objeto, a superfície dele e vai criando vários outros elementos. É claro que o que eu fiz aqui era só de exemplo, né? Tava horrível isso. Então olha só, se eu pressionar a tecla X, você percebe que aparecem dois quadradinhos sobre a superfície. O que é isso? Isso aqui é a simetria. Então basicamente se eu fizer uma coisa de um lado, ó, tanto na esquerda, aparece na direita. Se eu fizer na direita, aparece na esquerda. Então agora é a hora, hein? Eu vou deixar visualizando aqui de cima. Eu vou clicar em qualquer um dos cantos. Aqui ou aqui, tanto faz. Clica, segura e arrasta. Quando você define, a primeira vez que eu estou clicando e arrastando, ó, eu estou definindo a altura do objeto. Se eu parar de arrastar para a direita e agora arrastar para a esquerda, eu defino a espessura. É uma parada muito louca, mas assim, é meio maluco, então é legal você treinar algumas vezes, tá? Não esqueça, ó, clicou e arrastou para a direita, define a altura. Arrastou agora aqui para a esquerda, define a espessura ou a grossura, vamos dizer assim, certo? Então, basicão mesmo, ó, clica, segura e arrasta, define uma altura razoável, diminui até ficar fininho. Olha só, temos a anteninha do objeto. Da mesma forma, né, aproveitando esse brush aqui, que você sabe que clica e arrasta, ele insere objetos, a gente pode usar aqui em cima, ó, e colocar uma esfera. Pode ser esse aqui mesmo, ó, Insert Sphere, e eu posso me aproximar um pouco mais do objeto, ó, e clicar bem na ponta dele aqui, ó. Clicando bem na ponta da antena, segura e arrasta, a gente cria uma bolinha. Se ela ficar meio fora, tenta de novo. Se ela continuar fora, você pode fazer o seguinte, ó. Você fica um pouquinho distante e usa o gizmo. Com o gizmo, ó, você pode deixar meio de lado. Se quiser ficar mais longe, fica até mais fácil, ó. Fica meio de ladinho. E aí você pode usar esses controladores que movem o objeto para frente ou para trás, ó. Pode ser um pouco para trás, até ficar mais ou menos no meio. Fica de frente, move de novo, ó, e deixa mais ou menos na ponta do objeto. Com isso, olha só que legal. Agora está certíssimo, ó. Temos a anteninha. Ah, mas eu não gostei. Eu queria que isso aqui fosse muito maior. Pode ser, tá? Você pode usar o gizmo ainda, ó, e aumentar o tamanho dela, deixando bem maior, ó. Cuidado só quando você faz isso, ó, nessa opção aqui, como a gente tem a simetria ativada, é legal você ativar esse botão, ó. Então você ativa esse botão e aí sim você aumenta, ó. Ele aumenta o objetinho ali proporcionalmente. Mas nesse caso não é isso que nós queremos, porque essa bolinha fica melhor assim, um pouco menor. Agora é hora de fazer as pernas da televisão, que seria o suporte dela, né? Você pode fazer as pernas, ou você poderia fazer um balcão onde ela ficasse apoiada, mas acho que as perninhas vão criar um estilo assim mais cartoon bonitinho. Então olha só, eu vou selecionar o corpo da televisão, que é esse bloco aqui, você já sabe como é que faz isso, clicando aqui nele, ó. Selecionei, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir e usar este mesmo brush que a gente tem aqui, ó, e eu vou colocar esse, ó, esse Cylinder No Edge, e aí olhando por baixo, e eu vou clicar bem no meio dele aqui, ó, clica, segura e arrasta um pouquinho para a esquerda. Então eu fiz esse cilindro. Aqui a gente pode controlar várias coisas ainda, não precisa ser necessariamente esse tamanho, tá? É só para você inserir um cilindro na base. Só que acontece o seguinte, quando você faz isso, como é que eu posso explicar isso de uma forma bonita? Quando você usa aqui algum objeto e você insere na superfície, esse objeto fica isolado. Por quê? Porque esse objeto, na verdade, ele está junto com o corpo da televisão. Então no corpo da televisão, que é isso aqui, nós temos outros elementos. Por exemplo, nós temos essa parte que é a tela, a gente vai ter essa parte aqui que são esse e esses elementos, né? 3 elementos na parte de cima, ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5 elementos na parte de cima. E aqui embaixo, ele está junto com o corpo da televisão. Então olha só, uma vez que você clicou e arrastou, eu quero separar isso aqui, ó. Então o que você faz? Vem do lado direito aqui na aba de Subtool, vai lá em Split e aí você clica nessa opção aqui, ó, de Split Masked Points. O que ele faz? Ele vai pegar esse objeto e vai colocar ele isolado, ó. Então agora quando você for olhar os seus elementos aqui na tela, ó, eu tenho esse aqui, que é esse, e os outros elementos que continuam sendo iguais, tá? O corpo da televisão que é aqui, a tela da televisão que é esse e a parte de cima que é esse aqui. Então uma vez que a gente tem aqui esse cilindro selecionado, ó, que é esse aqui, a gente pode vir do lado direito em Geometry e se você for aqui, ó, em Dynamic Subdiv, já sei, a gente vai ativar aqui, depois mexer em Flat, blá blá, Smooth, não. Dessa vez a gente só vai desativar o Dynamic. Olha só, que eu quero isso aqui um pouco mais retinho. E aí é hora de manipular. Então olha só que louco. Eu vou selecionar o gizmo. Com o gizmo selecionado, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui a tecla Ctrl e Alt e arrastar de forma que eu pegue a parte de baixo do cilindro. Usando o gizmo, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, por este quadrado amarelo até diminuir um pouco. E enquanto eu diminuo, eu posso puxar um pouco para baixo, diminuir talvez mais um pouquinho, ó,
e puxar para baixo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou identificando o cilindro com duas partes. Tem a parte superior e a parte inferior. A parte inferior eu estou simplesmente diminuindo o tamanho e puxando um pouquinho mais para baixo. Ó. Uma vez feito isso, como eu cliquei e arrastei, né, segurando o Ctrl e Alt, eu fiz uma máscara. Ai meu Deus, professor, não, agora eu desisto. O que é uma máscara? Uma máscara nada mais é do que uma seleção de uma área específica. Então eu peguei uma área específica e isolei essa área. Então basicamente é isso, tá? O que a máscara faz é isolar uma área específica. No caso, eu isolei a parte de baixo. Só que para remover essa máscara, eu preciso segurar a tecla Ctrl e arrastar do lado de fora. Você percebe que o cilindro fica levemente mais claro. Uma vez feito isso, olhando de baixo, a gente pode usar o gizmo e eu vou posicionar aqui do lado esquerdo em cima. Só que quando a gente faz isso, não se esqueça que eu ativei a simetria pressionando X. Então eu vou desativar o X, para não enxergar os dois quadradinhos, só um quadradinho vermelho e move para cá. Quando eu movo para cá, se você quiser, você pode até diminuir o tamanho total dele, se você quiser, jogar um pouquinho mais para cima. E aí a gente pode criar um pouco de rotação nele aqui, né? Só para ele girar um pouco. Eu queria que ao invés dele ficar, por exemplo, certinho assim, ele ficasse meio tombadinho, Oh meu Deus do céu, assim, meio de ladinho, tá vendo? Então aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar aqui, nesse botão de rotação. E ainda segurando a tecla Alt, eu vou clicar nesse aqui, que é um tipo de, sei lá, marcador, né? Clica nele. Então eu faço com que o gizmo fique no meio certinho. Do jeito que tá aqui, de frente, eu vou clicar aqui neste círculo cinza e jogar um pouquinho para o lado. Visualizando de lado, clica no círculo e joga um pouquinho para frente. E se quiser, use esses controladores aqui, para subir de leve. Então, fizemos uma perna. Aí eu sei que talvez você diga... Ué, professor, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer isso aqui para todas as 4 pernas? Não precisa. Agora a gente vai entrar numa parte muito mais da hora. Então, olha só. Eu tô com a perninha selecionada. Do lado direito, a gente vai vir na aba aqui, de Geometry, que na verdade aqui a gente já estava. Em Geometry, lá embaixo, você tem uma aba aqui, que se chama Modify Topology, que basicamente é para modificar a estrutura desse objeto. Ué, mas de qual objeto? Não estou entendendo. Desse objeto que é a perna que a gente tem da nossa televisão. Então, uma vez que esse objeto está selecionado, que é essa Subtool, né? Não se esqueça, Subtool é o objeto que a gente tem. Então, esse aqui é a perninha. Então, uma vez que esse objeto está selecionado, aqui em Modify Topology, eu posso mudar coisas nele. Por exemplo, se eu vir aqui, e ativar essa opção Mirror and Weld, ele vai pegar o que eu tenho desse lado e automaticamente vai jogar para o lado direito. Então clique em Mirror and Weld, olha só. Peguei a perna daqui e joguei aqui. Ué, mas que bruxaria é essa, professor? Não estou entendendo. É o seguinte, todo objeto quando você faz ele, no geral ele tem um meio. Esse meio é o meio do mundo 3D. E quando você faz algum objeto, no caso, alguma subtool, né? E você joga, por exemplo, do lado esquerdo, automaticamente o ZBrush, ele entende essa bagaceira do meio do mundo 3D e consegue espelhar para o outro lado. Então, basicamente, o que ele está fazendo é isso. Ele identificou que tem um meio do objeto, né, o meio do mundo, e pegou o que tinha na esquerda, jogou para a direita. Isso porque aqui a gente tem a opção de Mirror and Weld e a gente tem 3 botões minúsculos aqui. Então tem o X. X quer dizer que o que tiver desse lado vai ser jogado para este. Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar o que tem aqui nesse sentido e jogar para trás. Então ao invés de X, eu vou desativar o X, clica nele e ativa Z. É sério, esse botão aqui é minúsculo, meu Deus. Então ativa só o Z e clica de novo em cima de Mirror and Weld. Olha só, ahá, temos as 4 perninhas da televisão. Por último, mas não menos importante, pelo amor de Deus, não me abandone. Eu só acho que está faltando aqui alguns botões, né? E aqui na televisão também, se você quiser, você pode selecionar a frente dela e usar um brush, que é o brush Move. Aqui, Move, mesma coisa dos brushes que a gente selecionou, Eu posso vir ativar a simetria da televisão, e puxar ela levemente para frente, Que eu acho que aqui ficou um biquinho estranho, Estão visualizando assim, puxa um pouco para frente, tá vendo? De leve, Isso aqui ficou um pouco legal, porque eu usei aquele inflate balloon e o inflate balloon fez uma bagaceira, mas eu acho que aqui tá legal, Você pode até diminuir um pouco a parte da televisão. Brush Move, tá? Vem do lado esquerdo, clica lá. Você pode pressionar M e aí vai ter vários brushes com nome que começa com M. Você tem esse aqui, Move, certo? Ativa a simetria, não esquece. Pressiona X e aí faz essa modificação na tela. Agora sim, por último, porque esse aqui foi só um bônus, um pequeno detalhe. Seleciona o corpo da televisão. Você pode ir lá em Subtool, clica no corpo da televisão e aí, eu vou de novo nos brushes e eu vou de novo naquele lá EMM Primitives, que é esse aqui. Aqui eu vou no Cylinder No Edge e visualizando aqui de frente,
Confere, né, se você não está com a simetria ativada. Como é que eu sei se eu tô com a simetria? É só você olhar aqui do lado, ó, você tem 2 quadradinhos. Se tiver um único quadradinho, não tem a questão aqui de simetria. Mas se tiver ali 2, quer dizer que tem. Então desativa, clica na frente da televisão e arrasta, ó, e desenha um cilindro. Aqui, na verdade, tem a simetria ativada, então desativa, ó. Fiz aqui o meu primeiro botãozinho. Com o gizmo, se você quiser, ó, você pode diminuir um pouco o tamanho ou até jogar para dentro do corpo da televisão. E aí, se você quiser, ó, não se esqueça, quando eu uso esse brush, né, de inserir alguma coisa, automaticamente ele faz isso no objeto atual, que é o corpo da televisão. Então, se você quiser desconectar, né, esse botão do corpo, você tem que vir do lado direito em Split. E você clica em Split Masked Points. Uma vez feito isso, ó, eu separei esse botãozinho. E aí, se você quiser, você pode duplicar o botão, só arrastando para o lado, segurando a tecla Ctrl. Ó. Então segura Ctrl e arrasta por qualquer um desses controladores do canto, ó. Joga um pouquinho para o lado, a gente vai ter o nosso segundo botãozinho. Olha só que lindo e maravilhoso. E a gente tem aí a nossa televisão. A última coisa que está faltando aqui é que quando eu clico e arrasto, eu duplico, né? Eu criei uma máscara. Então você pode segurar a tecla Ctrl, arrastar aqui, ó, e aí a gente remove essa máscara. Com o gizmo ainda, se você quiser, ó, pode posicionar talvez um pouquinho mais para o lado e pronto, nós temos aí a nossa televisão estilizada maravilhosa. Mudando de assunto, tem um outro tutorial que eu não posso terminar isso aqui sem dizer para você uma pequena indicação, que é como modelar um personagem. É isso mesmo, um personagem estilizado aí com cabeça, boca, braço, perna. Muita gente pediu isso e finalmente os pedidos foram atendidos. Então clica do lado direito aí no card e assiste o tutorial de como modelar um personagem no ZBrush. Eu tenho certeza absoluta, não é possível que você não vai gostar. Fica ligado, porque a chance de você aprender o ZBrush de verdade está passando agora diante dos seus olhos. Confere na descrição do vídeo o link do meu curso online para você dominar o ZBrush. Começando com calma, nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos básicos e avançando para outros indispensáveis, como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Você ainda vai aprender a criar objetos usando funções como ZModeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e ainda no final vamos fazer esse personagem do começo até o fim. Claro que ainda tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs e muitos outros assuntos. Segura a sua ansiedade, porque esse curso aí é tanto para você que até conhece um pouco do ZBrush, mas você quer conhecer ainda mais das opções e funções dele, mas esse curso também é para você que de repente não sabe nada do ZBrush, nem nada do mundo 3D. Essa aqui é a sua chance. Só não esquece de clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para você aproveitá-la. Eu não vou nem levar em consideração o fato de que talvez você pode não ter clicado no link que eu deixei embaixo na descrição do vídeo. Se você não fez isso, é muita mancada sua. Mas eu não vou dar mancada com você e vou deixar mais 2 tutoriais aqui do lado, ó, que você pode assistir e aprender mais coisas sobre o ZBrush. Se você não clicou no link na descrição, não clicou em nenhum desses vídeos aqui do lado, então agora já era, porque esse vídeo vai terminar agora.